Amy, escuta com atenção, porque o que você vai ouvir agora é simplesmente decisivo. A história de Três Graças virou de cabeça para baixo, e essa virada é tão grande que, se você respirar fundo demais, perde um detalhe. A fuga, a estátua falsa, o dinheiro perdido e a chegada de alguém que pode virar tudo. Atenção, porque o que está acontecendo agora em Três Graças foge completamente do ritmo normal da novela e pode ser, sem exagero nenhum, um dos momentos mais decisivos de toda a história. E é justamente agora, quando as coisas começam a escapar do controle e segredos enterrados começam a emergir, que cada detalhe faz diferença. E olha, tem detalhe demais vindo à tona. Se você não estiver totalmente ligado, acompanhando linha por linha, corre o risco de perder o fio da meada justamente quando a história está se costurando de um jeito que ninguém imaginava. Porque o que parecia ser apenas um plano ousado para salvar a comunidade acabou revelando algo muito maior. Uma teia de mentiras, corrupção, traição e alianças improváveis que agora começa a se desdobrar com uma velocidade que dá até arrepio. Tudo começou com uma suspeita aparentemente simples, quase inocente, que surgiu quando Gerluce, sempre observadora, percebeu que havia algo de estranho na forma como Arminda falava sobre a estátua das Três Graças. Era uma peça que, para muitos, não passava de um objeto decorativo, um enfeite estático que fazia parte da mansão e que, segundo a própria Arminda, não tinha valor nenhum. O jeito dela dizer isso, porém, despertou um incômodo. Era rápido demais. Seco demais, quase desesperado demais para alguém que realmente acreditava no que estava dizendo. E quando Josefa rebateu a filha, afirmando que Rogério teria pago uma verdadeira fortuna pela obra, a fagulha se acendeu. E quando acende em Gerluce, você já sabe, ela vai até o fim. Rapidinho. Se você ama essa história e torce pela família da Gerluce, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe dessa batalha. Pronto, agora volta comigo, porque a história esquenta agora. Depois dessa pulga atrás da orelha, Gerluce foi atrás de informações. Pesquisou, perguntou, vasculhou o passado da peça, procurou tudo o que pudesse encontrar sobre o histórico daquela escultura. E foi assim que ela descobriu algo que poderia mudar o destino de toda a comunidade da Chacrinha. A estátua poderia ser uma obra valiosa do artista italiano Giovanni Aragna. Não era uma certeza, mas a possibilidade era grande o suficiente para acender esperança onde não havia nenhuma. A ideia era simples, direta e justa. Se a fundação distribuía remédios falsificados e se o poder público não fazia nada, então alguém tinha que agir. E Gerluce decidiu que seria ela. Chamou Júnior, Viviane, Misael e Joaquim. Explicou tudo. Deixou claro que o plano não era por ambição, não era por ego, não era vandalismo, era necessidade, desespero, sobrevivência, e entre dúvidas e hesitações, todos acabaram aceitando participar. A motivação era forte demais para ser ignorada. Afinal, quantas pessoas mais precisariam morrer como o pai de Júnior, vítima de medicamentos adulterados, antes que alguém resolvesse mudar a história? O que ninguém esperava era que, dentro da estátua, havia algo ainda mais explosivo do que sua possível autenticidade. Quando abriram a peça no ferro velho, o mundo praticamente parou ao redor deles. Ali, escondidos com um cuidado meticuloso, estavam 5 milhões de reais. Dinheiro vivo, dinheiro limpo, dinheiro que nunca deveria ter sido tocado por ninguém que tivesse um mínimo de ética. Dinheiro que, agora se sabia, vinha do desvio dos remédios falsificados distribuídos pela Fundação de Ferretti e Arminda. De repente, a escultura deixou de ser apenas uma peça artística e se tornou o coração pulsante de um esquema de corrupção gigantesco. A descoberta trouxe um misto de choque e esperança. Com aquele dinheiro, a comunidade poderia, enfim, ter acesso a tratamentos de verdade. Era mais do que um plano, era a chance real de impedir que a tragédia continuasse se repetindo. Mas novela, quando quer testar um personagem, ela não entrega vitória fácil. E essa resolveu testar Gerluce de todas as maneiras possíveis. Enquanto o grupo discutia o que fazer, comemorando discretamente a chance de transformar aquele dinheiro em cura, Misael observava tudo em silêncio. Ele parecia mais calado do que o normal, mais pensativo, quase distante. Joaquim, querendo acreditar no melhor das pessoas, abriu sua casa para ele, ofereceu abrigo, comida, proteção. E foi justamente ali, na confiança que recebeu, que Misael encontrou a brecha perfeita para dar o golpe. Ele esperou o momento exato,
Esperou quando ninguém olhava, quando ninguém desconfiava, quando todos estavam fragilizados demais para imaginar uma traição. E fugiu. Levou tudo. Levou os 5 milhões de reais. Levou a chance da comunidade se salvar. Levou o trabalho de todos nas costas. Sumiu sem olhar para trás. Foi uma rasteira dura, fria, cruel. O tipo de golpe que destrói mais pela alma do que pelo prejuízo financeiro. A sensação de ser traída atingiu Gerluce como um soco. Ela sentiu o chão desaparecer, porque no fundo ela acreditava que tinha formado um grupo sólido, unido pelo mesmo propósito. Mas Misael mostrou que às vezes é justamente de onde você menos espera que venha a traição que mais dói. Sem dinheiro, restava a última esperança: vender a estátua. Júnior então procurou o antiquário Feliciano, um especialista conhecido por avaliar peças raras sem se importar muito com procedência. Era a última carta do baralho. A última tentativa de salvar não só o plano, mas vidas que dependiam daquele dinheiro. E quando Feliciano começou a analisar a peça, o ar pareceu ficar mais pesado. Ele virou, examinou, procurou a marca de Giovanni Aragna, explicou que artistas como ele tinham formas diferentes de assinar suas obras, que alguns escondiam marcas quase invisíveis. Uma esperança tímida acendeu. Talvez ainda houvesse chance, talvez ainda restasse algum valor que pudesse ser aproveitado. Mas então veio a notícia que derrubou qualquer resquício de otimismo. A estátua era falsa, não tinha assinatura, não tinha marca, não tinha nada que indicasse autenticidade. E sem isso, não valia sequer uma fração do que imaginavam. O diagnóstico dele foi seco, direto, quase cruel. É melhor dar adeus ao $1,5 milhão. Isso aí é uma cópia. O silêncio que se instalou depois dessas palavras era quase palpável. Parecia que até o ar ficou mais difícil de respirar. O rosto de Gerluce desabou. Não era só a estátua que não valia nada. Era o esforço de todos, era o plano, era a esperança da comunidade da chacrinha. Tudo escorria pelos dedos como areia. E o pior era a sensação de impotência. O sentimento de que, por mais que ela tentasse, nada parecia dar certo. Era uma frustração que vinha de um lugar profundo, um lugar de dor, de cansaço, de repetidas tentativas sempre esmagadas por forças maiores. Triste é saber que isso aí não vale nada e que a gente vai ficar sem o dinheiro para comprar remédios de verdade para o nosso povo. Ela lamentou com uma sinceridade que partiu o coração de quem ouviu. Mas a história não congelou ali. Pelo contrário, foi justamente nesse momento de queda que uma nova peça surgiu no tabuleiro, e das mais inesperadas. Enquanto Gerluce tentava digerir o golpe, Cláudia apareceu na porta da casa dela. E não chegou por acaso. Ela tinha um objetivo muito claro, e suas palavras deixaram isso evidente. Disse que estava ali representando alguém importante, alguém que tinha interesse direto na situação, alguém que não só queria ver Ferete e Arminda atrás das grades, mas também tinha suas próprias contas a acertar com os dois. A fala dela foi curta, mas carregada de intenção. Um tipo de frase que não diz tudo, mas diz o suficiente para mostrar que tem coisa grande vindo aí. A presença dela trouxe o tipo de energia que muda o rumo da novela. Aquele prenúncio que faz o público se inclinar para frente no sofá, porque sabe que a partir dali qualquer pequeno movimento pode desencadear uma avalanche. Cláudia chegou com informações, com segredos, com pistas sobre o futuro, e mesmo sem revelar quem é essa pessoa misteriosa que a enviou, deu para sentir na entonação dela que tem alguém muito poderoso observando tudo, aguardando o momento exato de agir. E é aqui que a coisa ganha outra camada, porque essa história está cheia de detalhes que não podem ser ignorados. Cada fala escondida, cada gesto, cada silêncio diz algo. Essa trama está sendo montada com tantas pistas nas entrelinhas que, se você não estiver atento, acaba perdendo justamente os pedaços mais importantes. Tem coisa que não está sendo dita diretamente, mas está ali. E não uma contagem regressiva tranquila, mas daquelas que deixam o coração acelerado, como se algo estivesse à beira de explodir. Ferete e Arminda, que esconderam milhões dentro de uma obra falsa, certamente já perceberam que o esconderijo foi violado. E quando gente desse calibre descobre que perdeu dinheiro, o contra-ataque vem rápido, muito rápido. É por isso que os próximos passos são tão importantes. Cada movimento agora tem peso. Cada escolha pode desencadear uma tempestade. As alianças vão mudar. Os segredos vão surgir. E quem não estiver prestando atenção corre o risco de perder justamente o momento em que tudo vira.
E vira com força, porque essa novela não está mais brincando. Ela está acelerando, está afunilando a história, está empurrando cada personagem para o limite. E quando a trama chega nesse ponto, você já sabe. As máscaras caem, as revelações explodem e ninguém, absolutamente ninguém, sai ileso. Então, prepare-se, porque tudo o que você viu até agora era apenas o aquecimento. A guerra contra Ferete e Arminda está só começando, e pelo ritmo que as peças estão se movendo, a próxima revelação pode ser ainda maior, mais impactante e mais perigosa do que todas as anteriores. E se você quer entender para onde essa novela está indo e quem vai sobreviver ao que está por vir, não desgrude, não pisque, não se distraia. Porque a partir desse momento tudo começa a acontecer muito rápido. Rápido demais para quem não estiver prestando atenção. Se essa história mexeu com você e você quer acompanhar cada reviravolta dessa luta por justiça, se inscreve no canal agora. Vem fazer parte dessa torcida que acredita que a verdade ainda vai vencer em Três Graças. E é assim que essa parte da história termina, com tudo fora do lugar, com perguntas de mais, respostas de menos e uma sombra enorme pairando sobre Três Graças. Misael sumiu com 5 milhões, mas esse desaparecimento não vai ficar barato. Alguém vai encontrá-lo. E quando isso acontecer, não vai ser conversa, vai ser acerto de contas. Ferete já percebeu que perdeu dinheiro. Arminda já entendeu que o plano dela foi violado. E quando 2 vilões desse tamanho ficam desesperados, a caçada começa. E começa rápido. A dúvida agora é: quem chega primeiro em Misael? Os homens de Ferete? A misteriosa aliada de Cláudia, ou Gerluce, movida pela última fagulha de esperança que ainda resta. Seja quem for, uma coisa é certa. O que vem a seguir promete ser ainda mais explosivo do que tudo o que já aconteceu. Se você quer acompanhar cada passo dessa perseguição e descobrir quem vai aparecer primeiro na cola de Misael, fica de olho. Porque o próximo capítulo promete virar essa história de ponta cabeça. E se você quer estar sempre na frente, sem perder nada, se inscreve agora. A guerra só está começando.